Pessoal, mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite. Professor Sami de Química. Vou fazer a questão 83 do Enem, que diz o seguinte: a produção de aço envolve o aquecimento de minério de ferro, junto com carvão e ar atmosférico e uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa, com gás oxigênio puro. Um dos principais produtos formados são aço doce, liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante, e gás carbônico. As massas molares aproximadamente dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 e 16. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de... Então, pessoal, a gente tem que pensar no seguinte: o percentual de carbono que tem no primeiro ferro é de 3,3%. No segundo ferro, que é o aço doce, nós temos 0,3% de carbono. Logo, no início eu tinha 3,3% de carbono, faço a reação com aquecimento e oxigênio e no final sobra somente 3%, 0,3% de carbono. Então, daqui para cá, qual foi a massa, o percentual de carbono perdido? Foi de 3%, porque sobrou no ferro final 0,3%. O que nós tiramos disso? Que na reação entre o carbono mais o oxigênio formando CO2, a quantidade que saiu na reação foi de 3% de carbono. Sabendo disso, nós podemos pensar que 2,5 toneladas de ferro gusa equivale a 2,5 vezes 10 a sexta gramas de ferro gusa, que tem carbono. Isso corresponde a 100% da massa que nós temos do material. Só que desse 100%, somente 3% reagiu com o oxigênio, que é de carbono, e isso vai me dar um X. Fazendo essa conta, nós vamos ter um valor igual a 7,5 vezes 10 elevado à quarta gramas, que é a quantidade de carbono que nós temos na amostra de ferro gusa. Então, fazendo uma regra de 3 simples, nós vamos fazer o seguinte: se eu pegar 12 gramas de carbono, que equivale a 1 mol de carbono, a massa de CO2 produzida é igual a 44 gramas. Logo, se eu pegar 7,5 vezes 10 a quarta gramas, ou 75 vezes 10 a terceira, nós vamos ter x gramas de CO2. Esse x vai ser igual a 275, 27,5 vezes 10 a quarta gramas, que na hora que a gente dividir por 1000, vai dar um valor de 275 quilos de CO2. Resposta, letra D.